clássicos não Fizer deve ter tido muita experiência. Quero dizer, caso. Dos anos, só na rede pública de saúde, mais de 1.200.000 pessoas são internadas por causa de problemas cardíacos, principalmente a aterosclerose, que é o entupimento das artérias. E quando se fala em aterosclerose, todo mundo logo pensa em colesterol, mas ele não é o único responsável por esta doença. O endocrinologista Raul Maranhão, do Instituto do Coração em São Paulo, desconfia de uma partícula ainda pouco estudada, o quilomicron. A maior parte das pessoas que têm a doença, elas têm níveis de colesterol, de triglicéridos, de LDL normais. Portanto, existe a maior parte dos casos estão sem explicação. Possivelmente uma falha dos testes que se dispõe atualmente para identificar essas pessoas seja a ausência da avaliação do quilomicron, que é uma partícula muito importante porque transporta justamente as gorduras e o colesterol que a pessoa ingere na alimentação. A partícula de quilomicron contém moléculas de colesterol, mas a maior parte, cerca de 90%, são triglicérides, conhecidos popularmente como gordura. O quilomicron só aparece no nosso organismo quando comemos. As moléculas de gordura e colesterol dos alimentos chegam no intestino. Ali se juntam e se transformam em partículas de quilomicron. As novas partículas são liberadas para a corrente sanguínea. Na parede dos vasos sanguíneos existe uma enzima, a lipase lipoproteica. Esta enzima quebra parte das moléculas de gordura do quilomicron. As moléculas de gordura ficam menores e conseguem entrar nas células do corpo, onde são armazenadas como fonte de energia. O quilomicron perde parte de sua gordura e o que sobra é uma partícula menor, chamada agora de remanescente. O remanescente vai para o fígado, onde é transformado em outras substâncias. É muito difícil medir o nível de quilomicrons do nosso corpo, porque eles só existem quando comemos. E cada partícula fica apenas 10 minutos circulando no sangue até chegar ao fígado. Para desvendar como os quilomicrons agem no organismo e descobrir se eles podem provocar doenças do coração, Raul Maranhão desenvolveu quilomicrons artificiais e fez um teste. Injetou pequenas quantidades no sangue de 2 grupos de pessoas. Um formado por pessoas com problemas cardíacos e o outro por pessoas saudáveis. Depois, colheu 9 amostras do sangue destas pessoas, em intervalos determinados de tempo. As amostras foram analisadas nesta máquina, o contador beta, que mede a quantidade de quilomicrons que existe em cada uma. Nós observamos que ao injetar na circulação a partícula artificial, ela saía com muito mais rapidez nos normais do que nos doentes. Ou seja, os doentes têm uma deficiência, eles são mais vagarosos em retirar a gordura que eles ingerem, a gordura e o colesterol que eles ingerem na alimentação. Os remanescentes, os produtos do seu metabolismo ficam circulando muito mais tempo. Em função disso, haveria muito mais facilidade para que eles se depositem na parede da artéria e com isso contribuam no processo de fechamento, de obstrução da artéria, que resulta na doença cardíaca, no infarto de miocárdio, na angina de peito. Os pesquisadores do INCOR querem agora aplicar o teste em um número maior de pessoas. Só assim será possível comprovar se a velocidade de eliminação dos quilomicrons da corrente sanguínea está relacionada com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Se o resultado for positivo, em 3 anos o novo teste já estará sendo usado nos grandes laboratórios e poderá dar respostas a problemas cardíacos que hoje são uma incógnita. Seria um complemento, ele não substitui que já estão sendo feitos. Ele avalia uma área que não está sendo avaliada, que não está sendo medida. Ou seja, o transporte no organismo, na circulação das gorduras da dieta. O novo teste é mais um instrumento que os médicos irão utilizar para o diagnóstico completo das doenças cardiovasculares. Ele amplia para nós todos o espectro de avaliação das gorduras no sangue. Então, não deixa só exclusivamente
no colesterol e nas frações do colesterol e no valor dos triglicéridos em jejum, que são importantes. Mas se você conseguir um teste dinâmico para triglicéridos, é muito melhor a informação que você tem. Aos raios ultravioleta é muito perigosa, mas este aviso é frequentemente ignorado pelos jovens. A dermatologista norte-americana Barbara Matthews diz que cada vez mais os casos de câncer de pele estão acontecendo em pessoas jovens. A maior causa de mortes por câncer em mulheres é o melanoma. Melanoma é o tipo mais perigoso de câncer na pele, provocado pelos raios ultravioleta. E o número de pessoas com melanoma tem aumentado mais que qualquer outro tipo de câncer. A doutora Barbara Matthews está dizendo que se uma pessoa sofrer 3 queimaduras sérias de sol antes dos 20 anos, tem 2 vezes mais chances de ter câncer de pele. No passado, acreditava-se que apenas a superexposição ao sol devia ser evitada, mas hoje já se sabe que só isso não é suficiente. A doutora Bárbara afirma que o problema de exposição ao sol é cumulativo. O câncer de pele não é provocado por um só verão, mas por todo o sol tomado durante a vida. Por isso, a dermatologista alerta: não adianta se proteger só do sol do verão. É preciso ter cuidado com o sol de todas as estações do ano. Tendo a um exame de eletrocardiograma. Neste exame, um aparelho, o eletrocardiógrafo, mede a corrente elétrica gerada pelo coração. É essa corrente que faz o coração bater. De acordo com sua vibração, o médico sabe se há ou não um problema. A corrente elétrica se forma na superfície das células cardíacas. A membrana dessas células tem cargas positivas e negativas. Quando as cargas mudam de posição, a corrente é produzida. Essa atividade elétrica estimula a contração das células. O coração inteiro se contrai, produzindo o batimento cardíaco. Por isso, registrar e medir essa energia elétrica é tão importante. A energia se espalha por todo o corpo. Ela é captada por fios colocados no peito, nos braços e nos pés do paciente. Os fios levam os sinais elétricos até o eletrocardiógrafo. Nele, um conversor transforma os sinais em linguagem digital, a linguagem dos computadores. Assim, um computador que está no interior do aparelho pode ler os dados captados e transformar tudo em desenhos de ondas. Os desenhos são acompanhados pelo médico num pequeno monitor. O médico pode estudar o tamanho da onda, sua duração e orientação para dar um diagnóstico sobre o paciente. O resultado do eletrocardiograma sai impresso do próprio aparelho, que tem uma impressora embutida. Neste caso, o paciente pode ir para casa tranquilo. Ele não tem nenhum problema no coração. Você sabe como tudo começou? Não? Ninguém sabe, mas existem teorias. A principal delas afirma que foi uma grande explosão, o Big Bang, que deu origem ao universo. Na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, está sendo construído um aparelho para reproduzir a explosão e provar ou descartar a teoria do Big Bang. É o acelerador linear, esta máquina de 2,5 km de comprimento. Ele vai acelerar elétrons de carga negativa e pósitrons, uma das partículas de carga positiva do núcleo do átomo, que os cientistas chamam de partículas elementares. As partículas se chocam umas com as outras neste anel, na ponta do acelerador, e provocam uma explosão, bem menor que o Big Bang. Para saber se isso prova mesmo a teoria, é preciso causar várias explosões e estudar o comportamento das partículas resultantes. Segundo a teoria, o resultado deverá ser a matéria e a antimatéria que desapareceu no processo de formação do universo. Aplicações práticas deste projeto de bilhões de dólares, os cientistas só poderão ter esta resposta daqui a 10 anos.
galho que se mexe? Uma pista. Nem sempre as coisas são o que parecem. Veja a explicação com a bióloga Cláudia Marques, da USP. O professor Khalili, quando veio podar a sua goiabeira, ele encontrou um bicho-pau. O bicho-pau é da família dos fasmídeos e se alimenta de folhas de goiabeira. E ele se parece um gravetinho, se camuflando assim na própria goiabeira para fugir dos predadores. Assim ele pode comer a sua folha de goiabeira em paz. No próximo bloco... Bom dia. Você já ouviu falar em inventor social? Olha, não adianta nem procurar, porque a expressão não existe em um dicionário. Mas quando você acabar de assistir ao Globo Ecologia de hoje, você terá descoberto um inventor social. O arquiteto Sérgio Bernardes. Agora vamos falar sobre um tema fundamental para a nossa vida: água, um elemento essencial no processo da própria evolução do homem. Na Conferência Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, a Organização das Nações Unidas criou o Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março. E não foi sem motivo. A disponibilidade de água para as atividades humanas será um dos mais graves problemas ambientais no começo do século XXI. O planeta Terra é também um planeta água, já que 70% da superfície terrestre são cobertos pela água. Estima-se que existem em todo o planeta cerca de 1 bilhão e 600 milhões de quilômetros cúbicos de água. A maior parte, 97%, está em oceanos e mares, portanto, água salgada. Da água doce, 27% estão em geleiras e 72% são águas subterrâneas. Assim, somente 1% da água doce do planeta está nos lagos, nos rios e na atmosfera, e tem condições de ser utilizada pelo homem em atividades que garantem a sua própria sobrevivência. Mesmo sendo um recurso renovável e essencial, mas um recurso limitado, o homem não vem tratando a água como ela merece. Atualmente, cerca de 60% da população mundial está concentrada em centros urbanos. E a maioria dessas cidades se estabeleceu, cresce e se desenvolve em ritmo acelerado, em regiões cercadas por água, seja no litoral, seja no interior. Os mais recentes estudos mostram que 80% da poluição dos mares e oceanos vem de fontes poluidoras estabelecidas em terra. Ou seja, as mais diversas atividades humanas nos grandes e pequenos centros urbanos estão poluindo, contaminando, destruindo e ameaçando o habitat de uma rica e variada quantidade de espécies de plantas e animais. A Agenda 21, Plano de Ação para o Próximo Século, discutido durante a Rio 92, tem um capítulo inteiro dedicado à preservação das riquezas biológicas dos oceanos e zonas costeiras. É fundamental entender e proteger os mares e oceanos, porque aí estão as formas de vida determinantes para o equilíbrio e o futuro do planeta. Em junho, a cidade do Rio de Janeiro será sede de uma conferência internacional sobre mares e oceanos. Neste encontro, representantes de vários países vão discutir um programa global de proteção ao ambiente marinho. A Conferência Internacional sobre Mares e Oceanos está sendo organizada pela ACOPS, Comitê Consultivo para a Proteção do Mar, uma organização não governamental com sede em Londres. Ao escolher o Rio de Janeiro para realizar a conferência, a ACOPS pretende comemorar o 3º aniversário da Rio 92 e, ao mesmo tempo, homenagear os 50 anos da Organização das Nações Unidas. A Conferência do Rio representa mais uma etapa do encontro realizado em 93 em Lisboa, quando a ACOPS tomou a iniciativa de discutir as medidas preventivas para evitar a degradação dos mares e oceanos estabelecidas na Agenda 21. A Conferência do Rio é um outro passo a seguir à Conferência de Lisboa, outro passo significativo que o ACOPS pretende dar
no sentido de serem estruturadas medidas de natureza institucional e financeira na Conferência Diplomática de Washington, a ter lugar em novembro de 1995, onde as relações entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento possam ser clarificadas do ponto de vista da assistência técnica, da cooperação e do financiamento das medidas a levar a cabo, quer nos, quer noutros. Entre os dias 18 e 21 de junho, o Rio de Janeiro receberá os representantes de 50 países, das agências especializadas da ONU e das instituições financiadoras mundiais para a Conferência Internacional sobre Mares e Oceanos, organizada pela ACOPS. Nós esperamos que as conclusões desta conferência reflitam duas mensagens importantes. A primeira para os países desenvolvidos e financiadores multilaterais. Proteger o meio ambiente custa dinheiro. E simplesmente não é possível executar medidas nos países em desenvolvimento sem uma assistência financeira e sem transferência de tecnologia. Por outro lado, os países em desenvolvimento devem perceber, primeiro, que é imperativo mostrar desejo político para agir. E segundo, que não é suficiente dizer que quando nos tornarmos mais ricos, nós então vamos tomar medidas para proteger o meio ambiente. Realmente faz sentido proteger o meio ambiente se pretendemos manter a nossa população saudável. E a população é a maior riqueza de qualquer país. Ela merece beber a água, comer o peixe e usar a água para o lazer. O Instituto Aqua, uma organização não governamental que há cerca de 2 anos vem trabalhando em pesquisas, projetos e seminários sobre os recursos hídricos no Brasil, também está se mobilizando para a conferência no Rio. O Instituto Aqua apoia a realização dessa conferência em junho de 95 no Brasil, porque o mar é extremamente importante para o nosso país. Um país com esse extenso litoral belíssimo, com todas essas ilhas, arquipélagos, baías, tem no mar uma importante fonte de recursos. Recursos para a pesca, para o lazer e para o turismo. A pesca e o turismo, por exemplo, são ainda não devidamente explorados pelo país. Então, nós temos todo o prazer de sediar e participar ativamente dessa conferência para preservar o mar, para preservar os recursos da zona costeira, do mar e dos oceanos para os nossos filhos, nossos netos, para as futuras gerações. Cientista, filósofo, sonhador, na verdade, um inventor social. Daqui a pouco vamos conhecer as ideias mirabolantes de Sérgio Bernardes. Aguarde. Agora vamos viajar, isso mesmo. Vamos juntos viajar pelas audaciosas invenções sociais do arquiteto carioca Sérgio Bernardes. Um homem generoso, solidário, voltado para o futuro da própria humanidade. Sérgio Bernardes, inventor, não, vagabundo preocupado, inventor social. Conhecer Sérgio Bernardes é uma experiência interessante. Difícil não se envolver. A equipe do Globo Ecologia passou 1 mês ao lado de Sérgio e de sua mulher, Kika, para descobrir o que é um inventor social. Resultado? Ficamos amigos. Carinhoso, honesto, boa praça, sentimental, Sérgio trata a humanidade como se fosse sua filha e acredita sinceramente que tem a solução para o mundo viver melhor. Se o senhor quer um inventor social? Não, minha filha. O que é um inventor social? Deve ser algum cientista que invente teorias sociais do comportamento do homem na sociedade. Pense uma nova forma de vida entre as pessoas. Descobre alguma coisa, né, que faça bem para a sociedade, que melhore a sua qualidade de vida. O inventor social é ver a maneira de como você sai destas circunstâncias que nós vivemos, da tortura, da subutilização, tanto da natureza como do homem, como dos animais. Isso é que o inventor social faz, é buscar a complementariedade de uma coisa com outra.
Melhorar a qualidade de vida é a ideia fixa de Sérgio. Utopia para uns, idealismo para outros, o que Sérgio Bernardes apresenta são novíssimas ideias. Alguns o consideram um homem do futuro, até um pouco maluco. Em certos momentos, lembra o professor Pardal, personagem de Walt Disney. Aquele cientista criativo dedicado a inventar coisas para facilitar a vida do Pato Donald e do tio Patinhas. Com Da Vinci, tem Sérgio em comum o estar adiante de seu tempo. A comparação com Leonardo da Vinci é do engenheiro Jaime Mason, o homem que calcula os projetos de Sérgio. Leonardo da Vinci, artista, filósofo e cientista da Renascença, ficou imortalizado tanto pela beleza da Mona Lisa como pelos projetos além de seu tempo. Já no século XV, inventou o paraquedas, o macaco hidráulico, o helicóptero, um estudo de engrenagens e até uma cidade ideal. Eu acho que o Sérgio tem coisas que bem para frente, mas muito bem para frente, vão ser descobertas. E estão lá na mesa dele. A mesa onde surgem os projetos de Sérgio Bernardes é esta aqui, na casa escritório que ele tem na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. As paredes decoradas com mapas mostram o roteiro das viagens. Aqui, Sérgio é capaz de ficar o dia inteiro bolando, pensando e inventando. Sérgio vive nesta casa com Kika, sua terceira mulher, e a filha mais nova, Bernarda. Tem 3 filhos do primeiro casamento e 5 netos. Kika cuida da saúde de Sérgio, que gosta de contrabandear um cigarrinho e comer doces proibidos. Acho que Sérgio é uma pessoa completamente dedicada a pensar o mundo, a pensar o Rio de Janeiro. Ele é uma pessoa voltada para estudar, quer dizer, a qualidade de vida, para melhorar a qualidade de vida, né? Ele dedica a isso, ele é um escravo desse aprendizado diário. Ele é carinhoso com todos, né? Não sou só eu filha dele, eu acho que a humanidade por inteiro, toda a humanidade é filha dele. Sérgio tem 75 anos e dedicou 40 a estudar a sua maior invenção social, pensar uma nova organização planetária para receber 7 bilhões de habitantes no próximo século. Porque está tudo estagnado pelo direito de propriedade. Não há nenhum estímulo à curiosidade. Os modelos de educação são errados, os modelos que existem são errados do ponto de vista urbano. Do ponto de vista do aproveitamento do país, não se tem noção. Não adianta dar liberdade sem objetivo. Sérgio Bernardes afirma não ser um anarquista, nem um socialista. E sem mexer com a organização política, ele sonha em mudar o mapa das Américas. Transformar o Brasil e parte da América Latina em 17 ilhas. Neste projeto, os rios, cercados por áreas de proteção ambiental, servem como fronteiras de transporte para a produção. Sérgio bolou barcos especiais apoiados por esferas livres capazes de navegar até nas pedras. A exploração e o transporte dos minérios seriam feitos por túneis que emergem a cada 500 quilômetros, em forma de bulbos energéticos processadores da produção. Nos lugares ociosos, nascem cidades com características de empresas, com arquitetura quase invisível, como este projeto no Morro Dois Irmãos, no Rio, e casas suspensas sobre a floresta. Não tem nada preparado pelo sistema institucional para dar respaldo a um futuro. Então, o que eu faço é isso, preparar o mundo para melhores dias e preparar o sistema. Que eu tenho esse direito de fazer isso. Que o mundo existe, eu individualmente também. Enquanto não encontra alguém disposto a bancar sua invenção, Sérgio desce para o dia a dia e projeta as mesmas casas suspensas na floresta para um condomínio em Paraty-Mirim. Para chegar em casa, transporte via rotor. Sérgio quer o homem morando nos lugares mais bonitos, sem destruir a natureza. As construções suspensas também servem a outro projeto, um museu de primatologia no estado do Rio.
Na área de proteção ambiental de Magé, Sérgio coloca museu e centro de visitação sobre a floresta atlântica. E cria a possibilidade dos visitantes conhecerem os macacos no próprio habitat. Sérgio Bernardes também sonha em complementar a beleza natural do Rio de Janeiro. Neste ponto do Pão de Açúcar, gostaria de construir uma ponte sobre a Baía da Guanabara até Niterói. É a Ponte das Praias, um projeto grandioso. A ponte teria 4 andares e o maior vão livre do mundo, 3.200 metros sem pilastras. Os cabos ligando a ponte com a terra seriam revestidos com espelhos. Quando o sol bater nos tubos que sustentam os cabos no interior, reflete o sol. Então vai sair com uns raios de luz mostrando um centro que é o oceano. Nós temos que achar a poesia em cada lugar, em cada momento. E garimpar essa poesia. Porque nós temos que viver da poesia e dar poesia para todos enxergarem a poesia. O homem tem que ser conduzido não nos escombros do seu destino, mas na beleza da natureza complementar. Em outro ponto da cidade do Rio de Janeiro, Sérgio Bernardes planeja construir uma supermarina com 150 mil metros quadrados. A marina avança 240 metros no oceano, com espaço para 400 barcos. E teria ainda 4 andares submersos de shopping center. Na hora de desenhar o projeto na areia, Sérgio não dispensou o público. O cativante Bernardes conquista qualquer um. Custo de um projeto deste tamanho? Isso não é preocupação para Sérgio Bernardes. Caro é você não aproveitar direito os lugares. Caro é você aplicar dinheiro em verbas que não são corretas no efeito final do complementarismo para o Rio. Isso é que é caro. Caro é você dar um tempo seu que não volta e receber um dinheiro que não compra. Isso é que é caro. Agora uma novidade para você que é ciclista e conhece bem o problema de quem pedala durante muito tempo. Eu sinto um desconforto muito forte no selim. Muito quente, às vezes não é muito macio, é o banco duro, dói bumbum. Sérgio Bernardes vem com a biocleta, uma bicicleta onde o apoio do ciclista fica na barriga, um lugar sem ossos. Não há perigo de machucar. Na biocleta pedala-se com as mãos e com os pés. Sérgio Bernardes também implica com os ônibus. Verdadeiras catedrais, diz ele, difíceis de subir. E mostra mais um projeto. O ônibus com o tamanho de uma Paraty, onde podem viajar 46 pessoas. A cabeça de Sérgio não para. Este é o carro 2x7, que aumenta e diminui de acordo com o freguês. Detalhe, boia nas inundações e voa nos engarrafamentos. Durante 12 anos, Sérgio dividiu um escritório de arquitetura com Oscar Niemeyer, hoje seu amigo do coração. A convivência já dura 40 anos e a admiração é mútua. Sérgio faz questão de discutir o seu trabalho com Niemeyer. Aquele sujeito que eu conheço tem mais senso de idealismo, né? Ele não está preocupado se a obra dele vai ser feita ou não. Ele quer inventar. E ele trabalha muito, trabalha o dia inteiro, mas com essa característica assim, que eu admiro, todo mundo tem que admirar, ele quer fazer um trabalho que agrada, não faz nada que fuja da ideia dele. É meu irmão, Sérgio Bernardes. O jornalista Milô Fernandes considera o amigo Sérgio um gênio. Conversa de compadres, anos de convivência. Toda essa coisa intelectual do Sérgio, ela só é grandiosa mesmo porque ela tem fundamentalmente um aspecto humanístico. Ele é um magnífico auxiliar do Todo-Poderoso. Bicicleta com apoio na barriga, carro que voa e boia, ponte com espelhos sobre a Baía de Guanabara. De onde vem toda essa criatividade de Sérgio Bernardes? Esta é a casa onde Sérgio nasceu, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio.
Hoje no local funciona uma oficina de automóveis, mas até 40 anos atrás foi residência oficial da família Bernardes. A volta de Sérgio à casa onde passou a infância foi muito emocionada. Nesta sala, onde agora ensaia um grupo de rock, ficava o seu berço, ao lado da cama de seus pais. Posso sentar aqui no lugar do Sérgio Bernardes guarda muitas lembranças desta casa. A principal é uma amendoeira, que ficava no quintal exatamente onde estão estacionados estes carros. Nessa amendoeira começou sua carreira de inventor social. Quem está desenhando é um garoto de 3 anos e meio que voltou. Voltou agora para fazer o desenho do que eu me lembro que eu via. Aqui tinha uma amendoeira com as raízes aéreas, que são essas que eu estou desenhando aqui. A amendoeira é uma constante para mim, onde eu analisava a luz e a sombra que me provocavam. Eu tenho complementariedade enorme com os desajustes e procuro fazer os ajustes. Isso é o que me tornou um inventor social. O Globo Ecologia está terminando. Como prometemos, você descobriu um inventor social. Mais do que isso, conhecer a história de Sérgio Bernardes nos revela que existem homens no mundo que dedicam a vida aos seus semelhantes, aos seus sonhos e ao futuro da humanidade. O Globo Ecologia volta na semana que vem. Até lá. Assista agora Pequenas Empresas, Grandes Negócios.